Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Oséias, capítulo 4, o versículo 1 diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por essa palavra, oramos pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha edificando tua igreja e que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça, de maneira bíblica. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, esse capítulo de Oséias é extremamente famoso, porque ele fala do conhecimento. O que acontece, irmãos? Eu preciso ter uma certa cautela, porque a tendência minha é dizer que aqui é conhecimento bíblico, é conhecimento das Escrituras. Mas veja, esse conhecimento aqui é muito mais amplo. O que o profeta está falando é o seguinte: olha, vocês precisam conhecer o Deus verdadeiro e conhecer através do relacionamento, não com os ídolos. Isso passa pelo conhecimento da Bíblia? Passa, mas vários trechos da Bíblia, nessa época, ainda não tinham sido escritos. Você tinha a lei de Moisés, você tinha salmos, você tinha alguns provérbios, você tinha um manuscrito ou outro. E o que o profeta Oséias aqui está querendo dizer é o seguinte: gente, larguem os ídolos e conheçam o Deus verdadeiro, conhecer a nível de relacionamento. E aí o que acontece? Ele fala, não há verdade. Verdade do quê? Verdade do culto. Entendeu? Ele está falando de um povo que está perdido na sua espiritualidade, um povo que está achando que está servindo a Deus, que está tudo bem, mas na verdade nada vai bem. Na verdade, nada está certo. E essa questão de chamar o povo para uma contenda, Oséias está usando uma linguagem jurídica. É como se fosse uma demanda, é como se o povo fosse levado numa espécie de tribunal. E aí Deus está apresentando a sua acusação, usando a boca do profeta Oséias. Na verdade, Deus está colocando as cartas na mesa. A situação espiritual de vocês é essa. Vocês não me conhecem, vocês não se relacionam comigo. Vocês estão pensando que vocês estão me servindo, mas vocês não estão. É disso que esse capítulo vai tratar. Agora, olha que coisa interessante. Havia os santuários de Betel e Dan, havia o santuário de Berseba, havia uma imitação muito similar ao culto em Jerusalém, havia todo um calendário, todo um regime de festas, toda uma pompa, havia sacerdotes, a nobreza ia para esses santuários. E o profeta Oséias é usado para dizer, olha, vocês não me conhecem. Por quê? Porque era muito comum ali em Israel eles adorarem a Deus nesses falsos templos, e aí na sequência adoravam a Baal e a Astarote, a rainha dos céus. E isso era a maior abominação que tinha para Deus. E isso ocasionou, em 722 a.C., que essa nação fosse arrancada com raiz e tudo, e espalhada pelo Império Assírio, para nunca mais voltar. Das 10 tribos do norte, só escapou aqueles que vieram para o reino de Judá, que migraram para o reino do sul. O resto, Deus arrancou com raiz e tudo. Por quê? Porque não ouviram a palavra profética. Já, de uma maneira precoce, trazendo uma aplicação desse capítulo, aonde que eu vejo a palavra profética hoje? Na Bíblia. E quando eu vejo um alerta na Bíblia, o meu papel
É parar para conferir o que eu tenho feito, se está em realidade com aquilo, se não está. Eu devo de maneira urgente corrigir. Para quê? Para que a consequência não venha. Para evitar dano, para evitar tristeza, para evitar sofrimento desnecessário. Para que sofrer se eu já tenho a solução? Que muitas vezes é simples, corrigir uma coisa ou outra, já tudo fica em ordem. Amém? Vamos seguir a nossa leitura expositiva, versículo 2. Se permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, fazem violência, um ato sanguinário, segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Olha que interessante. Na verdade, o que o profeta está falando aqui são pecados contra os 10 mandamentos. Falso testemunho, matar, roubar, todos esses daí. E falando também do quê? Da violência da terra. Nós temos que lembrar que na linguagem do Antigo Testamento, e isso permanece em algum grau até hoje, quando existe derramar de sangue, a terra tem consequência. Aonde que começou isso? Olha que interessante. Da data de hoje, aproximadamente há 6.000 anos atrás, quando Noé saiu da arca, Deus fez uma aliança, ó, não destruirei mais a terra pelo dilúvio. E aí ele fez um arco-íris, como sinal da aliança. Parou aí? Não. Aí ele falou, a partir de agora, eu vou requerer o sangue derramado do homem. Se um animal requerer derramar sangue do homem, ou se um outro homem requerer, eu vou cobrar. A partir dali, a violência mancha a terra. A violência marca a terra. Trazendo para a nossa realidade, perceba, regiões de grande violência. A coisa é muito difícil. Eu conheço regiões do Brasil que existem 2 poderes. O poder fora da lei, todo mundo sabe o que eu estou falando, e a igreja. Sabe aquelas igrejinhas bem pequenininhas, muitas vezes barulhenta, das irmãzinhas de saia, os irmãozinhos de terno? Essas igrejinhas, nesses lugares, é que fazem o papel de luz do mundo e sal da terra, em lugares marcados por extrema violência. E você percebe as duas realidades. Aqueles que conseguem andar certo ou aqueles que são aprisionados pelo sistema corrompido. Comece a prestar atenção o quanto a violência marca a terra no mundo. No mundo. Amém? Outro detalhe também que ele fala. Eu não só vou trazer juízo contra vocês, eu vou trazer juízo sobre a criação, eu vou retirar o sustento, eu vou retirar os animais, até os peixes eu vou retirar. Entendeu? Por quê? Consequência de pecado. O pecado não é neutro, o pecado não é apenas contra pessoas. O pecado reflete no ao redor da pessoa, na família, no trabalho, nos bens. Tenta lembrar na sua vida, quando você derrapou e pecou. Várias vezes você teve um prejuízo. Eu lembro, quando eu olho para trás. Quanto mais eu viajava, quanto mais eu dava mole, mais a consequência vinha. Bastava criar juízo, fazer a coisa certa, que a consequência boa vinha. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Amém? Vamos lá, versículo 4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo
é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Até aqui. Olha que interessante. Aí ele vira o foco, ele estava falando com o povo. Aí agora ele começa a falar com os falsos sacerdotes e os falsos profetas. E aí ele fala o seguinte, olha, vocês inclusive tem uma contenda entre vocês não conseguem se encontrar entre vocês. Vocês têm confusão entre vocês. O pecado está fervendo, o desvio está fervendo. Os sacerdotes e os profetas que deveriam chamar o povo à adoração verdadeira a Deus também estavam corrompendo. E aí Deus traz uma palavra interessante, vou ferir a sua mãe. Você vai falar, nossa, mas que Deus ruim. Gente, consequência nas famílias. A mãe aqui está mais para uma figura. Pode ser a mãe? Pode. Mas veja, quantos não perdem filhos? Quantos não perdem cônjuge? Quantas pessoas não se perdem? Inclusive pela violência. Tudo isso consequência de não ter o conhecimento de Deus. De ter ido para a idolatria, de adorar Baal e Astarote, e não se voltar para o Deus verdadeiro. Tudo consequência, uma coisa vai levando a outra. E outro detalhe, está falando de cegueira espiritual. Quando Deus permite uma cegueira na vida do seu povo, consequências ruins vêm. Não é Ele que abre nossos olhos, não é Ele que chama a nossa atenção, não é Ele que nos orienta. O mesmo Deus que orienta, quando você pega um texto dele, tem que lidar com o texto. E o texto fala que ele também fere de cegueira. A questão é, aonde que está o teu coração? Que como Jesus falou, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E aonde que está o teu tesouro, é aonde que vai vir a consequência espiritual. Simples assim. Amém? Vamos lá, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Até aqui. Olha que interessante. O povo se afastou da lei. Veja, a lei era muito ampla, mas principalmente aqui os 10 mandamentos. Qual o mandamento que eles mais feriram? Não terás outros deuses diante de mim. Entendeu? Não farás para ti imagem de escultura, de coisa alguma, que haja no céu, na terra ou debaixo da terra. Porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, olha os filhos aqui, até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mais ou menos o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, alguns querem dizer que aqui tem uma maldição hereditária. Não é isso que o texto quer dizer. Nós não conseguimos comprovar na Bíblia maldição hereditária, temos uma dificuldade para comprovar. Mas o que está dizendo é o seguinte, Deus entregando a consequência de pecado, Deus afastando a sua mão, e Deus visitando as gerações. Lembra que nós estudamos junto no Gênesis, que tinha locais inteiros que Deus visitava, e que a consequência do pecado do povo pegava na região inteira, que a gente chamava de juízo corporativo. No nosso caso, a consequência vem sobre a família. Eu conheço famílias marcadas por uma prática religiosa errada, que simplesmente a paz foi embora, ninguém se entende, e ninguém consegue construir nada, ninguém consegue avançar nada, ninguém consegue concluir projeto nenhum.
E a família é uma bagunça. Por que motivo? Pelo mesmo motivo desse versículo aqui, não tem o conhecimento de Deus, não se relaciona. Mas pastor, eu acredito em Deus. Quem já ouviu isso? Todo mundo. Veja, o Novo Testamento mostra que até o diabo acredita em Deus e treme. Acreditar em Deus não é o caso. O caso é servir a Deus. O caso é andar certo. O caso é compreender como funciona o culto a Deus. Não é criar um culto pessoal. Eu tenho pessoas muito próximas minhas que elas criaram um culto e criaram um Deus, que ela chama de Deus da Bíblia, mas não é o Deus da Bíblia. Porque não está sendo servido da maneira correta. Deus não aceita esse tipo de adoração. Literalmente, Deus não aceita. Não tem como. Amém? Vamos lá, versículo 7. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Até aqui, vamos fazer uma pausa, olha que interessante. No versículo anterior, Deus falou do sacerdote. Nós estamos em Oséias 4, irmão. No versículo anterior, Deus falou do sacerdote, que faz o povo secar, o povo errar. Aí o que Deus está falando? Olha, eu vou envergonhar eles. E aconteceu. Ó, eu vou derrubar a casa deles. Eu que estou falando isso. Eu vou acabar com tudo. Eu vou mudar a honra em vergonha. Por quê? Porque o papel deles era guiar o povo. Hoje em dia nós não ouvimos denúncias contra falsos religiosos, contra falsos padres, contra falsos pastores. Olha, eu vou te falar uma coisa. A paga vem, a consequência vem. Nós não sabemos como é de perto a vida dessas pessoas. Mas a pior coisa que tem é você abusar da fé dos outros. Até na religião que não é bíblica, que não tem um culto bíblico, que nós entendemos no caso como verdadeiro. Mesmo assim, as pessoas que vão lá, elas confiam naqueles líderes. E elas esperam que eles façam o bem. A consequência também vem. Quanto líder religioso famoso, principalmente nos últimos 2, 3 anos, que foi denunciado, foi preso, porque fazia coisas horríveis. Inclusive tratava de gente famosa. Aí pegaram e a consequência veio. Porque é muito sério. Quando a liderança se corrompe, o povo se corrompe atrás. Entendeu? Existe uma palavra que fala que quando não existe profecia, o povo perece. O que é profecia ali? Não é adivinhação. É o aspecto da profecia do ensino bíblico, do ensino da Escritura. Quando não existe ensino da Escritura, o povo perece. Amém? Vamos lá para o versículo 8. Já ia derrubar. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Olha que interessante. Aqui, na verdade, nada mais é que pequenas igrejas, grandes negócios. Sabe esses falsos pastores? Que mentem, porque isso aí não é pastor, e que estão lá para roubar o povo. Falso padre, falso líder. Nessa época aqui, o que o sacerdote fazia? O que acontece? Pela lei de Moisés, o sacerdote tinha direito à parte do alimento. Por exemplo, eu ia sacrificar um cordeirinho, parte da carne ficava para o sacerdote. Inclusive o sacerdote podia até vender, usar ela, eles dividiam tudo no culto. Toda a alimentação dele vinha disso. Aí tinha os dízimos,
que eram dados em espécie, em semente. Agora, as principais ofertas eram as ofertas pelo pecado. O que esses sacerdotes faziam? Além de enganar o povo, eles torciam para que o povo pecasse mais ainda, para trazer mais oferta. Então, o que eles queriam? Olha, tomara que eles se ferrem bastante, porque eles vão ter que trazer muita grana aqui. E esse dinheiro vai vir parar no nosso bolso. A gente percebe que pessoas sem caráter, desde que o mundo é mundo, sempre foi da mesma maneira. Sempre foi da mesma maneira. Mas esse coração aqui está errado. Esse povo aqui sofreu muito. Na queda de Samaria, foram os que mais sofreram, por causa da sua corrupção religiosa. Amém? Vamos avançar, versículo 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei, segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. Até aqui. Olha que interessante. Deus traz a consequência, mas ele traz uma coisa pior. A insatisfação. É interessante isso. A pessoa não se satisfaz. A pessoa não se encontra. A pessoa nunca fica bem. Nunca está satisfeita. E peca, e busca, e vira daqui, e vira de lá. E nunca está bom. E aqui Deus faz o seguinte, olha, eu vou colocar o sacerdote, que não tem conhecimento, e o povo que não tem conhecimento, debaixo do mesmo juízo, debaixo da mesma questão. E como eu costumo falar, Deus está falando, ó, vou moer tudo. Mais ou menos isso. Entendeu? Por quê? Corrupção, falta do conhecimento de Deus, coisas erradas, coisas horríveis. Amém? Versículo 11. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Quando está falando aqui de vinho, não está falando do consumo normal de vinho. Tem gente que quer usar esse versículo para proibir o consumo de vinho. Não é isso. Veja, nunca um judeu foi proibido de consumir vinho. No Novo Testamento, Jesus consumia vinho. Por exemplo, João Batista não. Timóteo consumia vinho, a cultura judaica consumia vinho. O que está falando aqui é bebedice, é luxúria, é festa. A pessoa tem aqueles momentos, a turma bota para quebrar, é dança, é bebida, é churrasco, é relação sexual ilícita, podendo até acontecer orgias por causa da prostituição cultural. E nunca satisfaz. Vocês já perceberam que as pessoas que andam distantes de Deus, elas têm uma insatisfação? Muitas delas têm um vazio inexplicável. Tenta lembrar da sua vida como era quando você não se relacionava com Jesus como se relaciona hoje. Olha, eu não sei vocês, mas eu olho para a minha vida, eu vejo tristeza, eu vejo solidão. Eu vejo uma vida até muitas vezes sem sentido. Eu costumo até brincar com a Paula, eu falo, olha, hoje sempre é melhor, incomparável. E o que é que faz o hoje ser melhor? Você não tem problema? Mentira, porque problemas todo mundo tem. Mas você tem Deus, você tem Jesus. Você tem o Criador do Universo te fortalecendo, te ensinando, trabalhando com você, corrigindo, edificando sua vida, fortalecendo, dando esperança, mesmo quando a coisa não está fácil. Você vê, esse povo aqui foi entregue a ele mesmo. E não tem satisfação, é insaciável. Amém? Vamos lá, versículo 12.
O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Até aqui. Olha que interessante. Quando fala aqui espírito da luxúria, tem uma coisa importante no texto. A nossa tendência aqui é pensar num demônio. Quando o Senhor fala espírito de prostituição, espírito de luxúria, a nossa tendência não é pensar num demônio. Mas olha aí no texto que a palavra espírito está com letra minúscula. Entendeu? Veja, dentro do pecado existe participação demoníaca? Muitas vezes sim. Mas o que está falando aqui é como se fosse um conjunto. A pessoa se deixar seduzir por aquela forma de pensar e, influenciada por espíritos malignos, mergulhar cada vez mais naquilo. Porque aqui está falando uma prática de adivinhação. Aqui está falando uma prática de feitiçaria, de uma prática de idolatria. Então o profeta, quando denuncia aqui, ele vai além da atividade espiritual. Ele junta a atividade espiritual e a tendência pecaminosa do povo que se deixou levar por aquilo. Já viu aquelas pessoas? Eu já vi algumas pessoas, estava lembrando aqui do texto. Já viu aquele pessoal que só consegue contar piada suja? Da boca dele só sai coisa maliciosa. Da boca dele só sai coisa de sentido duplo. Aquelas frasezinhas e coisinha, pode perceber. Essa pessoa, ela tem um espírito contaminado. E com certeza chega num ponto em que ela começa a ser influenciada pelo lado de fora, por espíritos malignos, que podem manifestar tanto de uma forma direta, como de uma forma indireta, através da cultura, através de músicas, através de uma série de coisas. E você já percebeu como esse tipo de gente se atrai com outras pessoas da mesmo estilo? E quando você vê eles conversando, você percebe que existe uma harmonia para aquilo incrível. Por quê? Porque se entregou a esse tipo de comportamento e se deixou envolver. O contrário também é verdadeiro. Quando você se deixa envolver por coisas boas, quando você se relaciona com pessoas boas, quando se deixa se envolver com coisas de Deus, pode ver, o seu ambiente em volta começa a mudar. A sua casa é outra, seu casamento é outro, seu local de trabalho é outro. Porque você virou a chave. Você que saiu daquela sujidade, é que nem família que vive brigando. Pode ver, nunca se entende. A visita fica até com medo. Fala, deixa eu ficar quieto aqui, senão eu vou acabar apanhando desse povo aí. Brigam tudo entre eles. Pode ver, a pessoa se deixou envolver por aquilo. Quem é o culpado? A pessoa e também influência espiritual. Mas eu não posso jogar culpa no capeta, sendo que a pessoa é traída pelo próprio coração carnal corrompido. E ela se deixou envolver por aquilo. Você vê, você às vezes vai na casa de um ateu que não acredita em Deus e capaz de você chegar na casa dele tudo tranquilo. Todo mundo conversa numa boa, convive numa boa, toca o seu projeto. E você fala, ué, mas o cara não é ateu? É, ele é ateu, mas ele não é burro. Ele pode ser tolo por não crer em Deus, mas ele não é burro. Não sei se os irmãos sabem, a palavra tolo é diferente de burro. Tolo quer dizer desprovido da presença de Deus. É a situação do ateu. Mas normalmente a pessoa é inteligente, você vê muitos deles vivem bem. E tem uma compreensão até bem razoável da vida. Mas fala por quê? Porque não se deixou envolver por um ambiente errado, por influências erradas. A pessoa tenta caminhar, tenta avançar. Vai para o inferno, vai. Segundo o que Jesus ensinou. Mas pelo menos aqui,
vai viver uma vida correta. Tantos são os exemplos que a gente vê. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Versículo 13. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Até aqui. Olha que interessante, aqui está falando da prostituição cultural. O culto idólatra a Baal, a Astarote, a outros falsos deuses, envolvia relações sexuais com caráter religioso. Aí isso aqui envolveu o povo de uma maneira que as filhas das famílias e as noras praticavam essa prostituição cultural. E aonde elas faziam isso? Nos altos, nos bosques, embaixo das árvores, onde eram entregues oferendas e onde a relação sexual para o culto a ídolos acontecia. Por quê? Porque eram cultos de fertilidade. O que melhor representa o culto de fertilidade? A relação sexual entre homens e mulheres. E aí a devassidão corria. Essas mulheres, segundo a lei de Moisés, deveriam ser apedrejadas. Primeiro, por causa da idolatria. Segundo, por causa do sexo ilícito. Mas olha que interessante, vamos ler o versículo 14. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Olha que interessante, tem gente que fica cabreiro quando a Bíblia fala que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada. Chama a Bíblia de machista, mas a mesma Bíblia fala que o homem adúltero também tem que ser apedrejado. Tem que ser extirpado do povo. E olha o que Deus está falando aqui. Olha, eu não vou castigar as noras e as filhas, porque vocês também se prostituem. Vocês também praticam idolatria sexual. Vocês estão corrompendo a terra. Como que eu vou cobrar delas e vocês que dão o exemplo, que são os líderes, que são os pais, que são os maridos, que são os sacerdotes, vocês se prostituem com prostitutas cultuais dos bosques. E aí ele termina o pensamento assim, só que eu vou transtornar o povo. Vocês não têm o conhecimento, vocês não me adoram, eu vou transtornar vocês. Pratiquem a prostituição cultural, errem, se pervertam, destruam suas vidas, mas vocês vão ser transtornados. Lembra, quando eu falo que a pior coisa que tem é quando Deus entrega a pessoa a si mesmo. Deus retira a sua mão, Deus retira o freio. Normalmente a pessoa se entrega à devassidão, com avidez. Esse é o quadro aqui. Aqueles que tinham que dar o exemplo se corromperam. A consequência veio nas suas famílias. As mulheres também se corromperam. Lembra que eu falo que uma sociedade onde a mulher se corrompe, ela foi para a cucuia. Porque o último reduto que tem de moralidade, de alguém com cérebro, é o reduto das mulheres. Corrompeu as mulheres, acabou, pode jogar no lixo a sociedade. Na história humana, isso sempre se repete. Essa linha se repete. E aí a destruição é generalizada em todas as culturas. Vejam os gregos, vejam os romanos, vejam os grandes impérios. A corrupção entrou, enraizou. E isso está acontecendo com a nossa geração há 2 séculos.
desde meados do século XIX, de 1800, ali lá vai Pedrinha, para cá, depois da Revolução Francesa, a coisa ficou muito esquisita. Não se enganem. O pecado já fervia, o afastamento de Deus já fervia, a prostituição, a luxúria já fervia. Não tire por base a sua vovó, que andava certinho, procurava fazer as coisas certas. Vários parentes nossos, eu estou falando de uma sociedade, eu estou falando da classe pensante. Eu estou falando daqueles que ditam normas. Desde a Revolução Francesa, que aconteceu em 1798 ou 1792. De lá para cá, a sociedade ocidental só veio ladeira abaixo. Só veio ladeira abaixo. Para vocês terem uma ideia da diferença, aquele jogador, o Cristiano Ronaldo, ele essa semana foi abraçar uma pessoa especial, que era uma artista. Me parece, não tenho certeza, que foi condenado no Irã a tomar chibatada, se ele pisar no Irã, algo assim. Mas ele não conhecia a cultura, ele estava agradecendo, abraçou. Lógico, isso é um outro extremo de um povo sem Deus. Mas para você ver a diferença cultural do Ocidente e do Oriente. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 15. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal, e não subis a Bet-Avém, e não jureis dizendo, vive o Senhor. Olha que interessante. Osés pregou para o reino do norte, Israel. Mas aqui ele faz um aviso para o reino do sul, Judá. Ele fala o seguinte, olha, embora Israel está se prostituindo, não cometa o mesmo erro. Não venha até o reino do norte praticar idolatria. Continue em Jerusalém, continue em Judá, servindo a Deus, tudo certinho. Mostrando que a palavra de Oséias atravessou a fronteira do estado e chegou inclusive a Judá. O que nós vemos? Em Israel, todos os reis foram corruptos. Em Judá, o reino do sul, alternava reis bons e reis ruins, reis bons e reis ruins. O que houve? Judá vai ser punido depois. E Judá vai voltar para a terra depois da punição. Nós vamos estudar isso junto. Israel não. Deus vai arrancar essa sociedade com raiz e tudo. Não vai sobrar ninguém para contar a história. Só quem saiu antes. Quem chegou e falou, não concordo com essa idolatria, não quero envolver minha vida nesse lixo. E se mandou para o Reino do Sul, se mandou para a região de Jerusalém. O resto, Deus literalmente arrancou. E espalhou pelo mundo, para nunca mais. Amém? Vamos lá, versículo 16. Porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos. Deixai-o. Olha que interessante a figura aqui. Ele usa uma figura agrícola. O que é? Uma novilha brava, que ninguém domina. E aí o que acontece? Ele fala o seguinte, eu vou remover os limites. Efraim, que é Israel, é um dos nomes, está entregue à contaminação. O que Deus fala? Deixa lá. E a partir de agora, eu estou removendo as barreiras. Para que você seja entregue à sua prostituição. Para que você seja entregue à sua contaminação. Para que você destrua sua própria vida. É isso que Deus está fazendo aqui. Em Romanos, capítulo 1, Deus fala, porque os homens não reconheceram a glória de Deus, não reconheceram através das coisas criadas, que existe um Criador, que é espetacular, quando você olha o universo, as estrelas, a luz, o sol, a criação.
os animais. A Bíblia me ensina que eu não posso ser salvo por isso, mas eu tenho condição de reconhecer que existe um Criador. Quando a pessoa chega num extremo de ver todos esses sinais e não reconhecer esse Criador, o que a Bíblia fala? Que Deus entrega a ela mesma. E olha, gente, quando Deus retira a sua mão, é terrível. Quando Deus entrega o homem, a própria sorte, é terrível. Entendeu? É só vocês verem os genocídios, é só vocês verem as chacinas. Eles estavam debaixo da soberania de Deus? Sim. Aconteceu por quê? Porque Deus permitiu. Mas como que esses homens chegaram nesse ponto? Porque eles foram entregues ao próprio desejo. E lembra que Jesus falou que é do coração do homem que surge tudo aquilo que é ruim? Nós vemos isso na história humana. Crueldade em cima de crueldade. Todas as vezes que Deus entrega o homem a Ele mesmo, é só maldade, é só violência, é só destruição, é só coisa ruim. Porque Deus faz isso, é a soberania dele. Agora, no caso aqui, Deus está fazendo isso com o seu próprio povo. A turma que carregava a Bíblia, a turma que lia Salmo. Isso é que é terrível aqui. Já pensou dentro de sua igreja, Deus começar a retirar sua graça da nossa vida? Aonde que vai parar a nossa vida? Não sei se acontece com vocês, até dirigindo o carro. Eu já teve vezes que eu tive o livramento, a hora que eu falei, nossa, eu não sei como não bateu. Aí você percebe que foi Deus. Quantos erros Deus não priva. Quantas situações Deus não guia pessoas para te ajudar, para te orientar, para abençoar a sua vida. Percebe? O que está envolvido? Tudo isso ligado ao culto a Deus. Nós não podemos esquecer, essa palavra é para o povo de Deus. Essa palavra aqui não é para a Babilônia, essa palavra não é para Nínive, não é para os filisteus, não é para os gregos, não é para os romanos. É para Israel, povo eleito do Senhor da antiga aliança. Isso é que é o sério. E aí, para terminar, versículo 18, a sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Até aqui. Como é que Deus encerra o capítulo? Os seus juízos vão trazer vergonha. Já vi muito isso dentro do povo de Deus. Já vi pessoas ser envergonhadas, porque abertamente desobedeceu a Deus e passou por uma situação que não precisava. Aí, como Deus é pai, a turma fala, não é padrasto, o que todo pai que ama o filho faz? Quando o filho erra, dá aquela palmadinha controlada, põe de castigo. E aí traz de volta para o lugar. Só que aqui não é palmadinha. Aqui é destruição total. A Bíblia ensina que existem homens que Deus corrige uma, corrige duas, corrige três, e a pessoa não obedece. Até que acontece algo definitivo, que entorta o camarada. Eu costumo dizer que fica assim, ó, não volta mais. Entortou. Virou do avesso, o nariz quebrou. Que não seja assim conosco, é uma das aplicações. Quando Deus te disciplinar, quando Deus te orientar, não fique insistindo. Porque você pode entrar numa situação extremamente dura.
desnecessário. Para, reflete. Lembra, nossa fé é racional, nossa fé é inteligente. Deus nos dá graça, o Espírito Santo nos dá lucidez. Essa lucidez é para você parar de uma maneira séria diante de Deus, avaliar a situação, ver o que está errado, corrigir. Pegar o chapéu que caiu no chão, pôr na cabeça e seguir com a vida. E avançar, e crescer, e amadurecer. E crescer no conhecimento do Senhor, crescer como ser humano, crescer como cristão. Agora tem gente que é crente, que vive apanhando. Só leva pancada. E a vida é só pancada. É salvo. Se ele nasceu de novo, é salvo. Só que nunca vai construir nada. Nunca vai avançar nada. E provavelmente vai ter uma família que vai sofrer junto. Por causa da consequência. Por causa da obstinação. Por causa da teimosia. Gente, entrou numa crise. Para avaliar. Conversa com o cônjuge. Primeiro conversa com Deus. Depois conversa com o cônjuge. Com calma. O que você acha? Ah, estou na dúvida. Conversa no pastor. Para que você tem pastor? Entendeu? Por isso que o pastor é tão importante. Não pode ser qualquer Zé Ruela. Entendeu? Porque ele tem palavra na sua vida. Ele tem influência. E muitas vezes a influência de um pastor não é pequena. Muitas vezes você vai fazer uma escolha que vai ser exatamente a palavra do pastor. Olha a seriedade. Imagina se é um desses sacerdotes aqui de Oséias. Percebe que tem gente indo em lugares que nunca deveria pisar. Não estou falando de maneira nenhuma que eu sou alguém especial, que Deus me guarde disso. Mas uma coisa os irmãos podem ver. Sempre que eu vou dar uma opinião, quando é uma opinião bíblica, eu falo, ó, a Bíblia diz. E quando é uma opinião pessoal, eu falo, olha, a Bíblia não fala, mas eu acho. Ó, sou eu que estou falando, eu. Entendeu? Quando é a opinião do pastor, você não é obrigado a ouvir. Quando é a opinião bíblica, é inegociável. O papel do seu pastor é te mostrar o que a Bíblia diz, de maneira correta. Não é viver a sua vida no seu lugar, mas cuidado. Amém? O que mais que eu separei de aplicação? Veja, é impressionante a ligação entre idolatria e sexolatria. Pode ver os países marcados pela idolatria. Em geral, o sexo corre solto. Muitos países marcados pela ausência de Deus, os freios foram removidos. E a sociedade vai se corrompendo dia após dia, só vai ladeira abaixo. Isso é marca de um ambiente espiritual. Isso é marca nas famílias, isso é marca numa sociedade, isso é marca num povo. É só olhar à nossa volta. Que mais que eu marquei? Veja, omissão dos homens, omissão dos líderes. Destruição da família e do povo. Sem escapatória. Sem escapatória nenhuma. Irmãos, você é o responsável espiritual da casa. Você é o responsável por liderar. Liderar não é oprimir. Liderar não é uma ditadura. Liderar é o cara que vai à frente, é o camarada que dá o norte, é o cara que bota a cara para tomar porrada. Entendeu? Existem famílias cristãs que não têm um líder. E a mulher se vê desesperada e pela ausência de liderança, ela é obrigada a tentar resolver fazer coisas, para o qual exige um esforço absurdo. E não precisava. Não é que ela não possa fazer, ela pode. Mulheres são inteligentes, são capazes. Quanta mulher chefe de família que tem? Mas o problema é que quando você encontra essas mulheres, é camiseta da só estresse.
trabalha igual a maluca, corre igual a maluca e não consegue fazer tudo o que precisava. E aí fica triste, fica infeliz, fica insatisfeito. Por quê? Porque os homens estão se omitindo. O texto aqui é muito claro em relação aos homens, à liderança. E aí, para encerrar, aquela história, né? Quando Deus abandona o povo, a corrupção vem. Quando essa corrupção vem, até o poder espiritual, que está por trás da idolatria, que está por trás da feitiçaria, que está por trás da corrupção, ele começa a ter domínio sobre aquele povo. E a gente sabe que quando você não está na mão do Deus vivo e verdadeiro, você está na mão de poderes malignos, demoníacos. Como diz Jesus, o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Porém eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Amém? Vamos orar?